Pedir à igreja que se coloque de pé, abrimos nossas Bíblias em Atos, capítulo 9, de 1 a 9. Então, vamos estar abrindo agora a palavra no livro de Atos, capítulo 9, de 1 a 9. Diz assim a palavra: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. A igreja pode se sentar. Graças ao Senhor, a Simone já orou por nós, pela Silvana, que vai estar trazendo a palavra, orou por mim, que vou estar trazendo a palavra, lembrando que quando a gente sobe ao púlpito para dizer, para trazer a palavra, para abrir a palavra, para ministrar aquilo que Deus tem falado por nós, há um preparo de semanas, de semana, de dia, de domingo, de tarde, de momentos antes de estar aqui, para que possa realmente ser da parte de Deus. E essa é a nossa vontade, que não seja a minha, mas que seja a vontade de Deus. Amém? Bem, irmãos, Saulo, eu vou estar bem falando sobre o livro de Atos, pouquíssimas vezes vou estar saindo do livro de Atos. Saulo era um homem jovem, de aproximadamente seus 22, 26 anos. Ele era comerciante, tinha uma vida bem preparada, pelo que eu procurei estudar sobre ele. Ele tinha estudos, ele era bem preparado academicamente, e ele era bem financeiramente, era cobrador de impostos, mas ele tinha uma grande missão de perseguir os cristãos daquela época, através daquilo que ele tinha. Ele tinha uma grande influência em Roma, e aí ele passou a perseguir os romanos, os cristãos. E ele, na sua viagem, ele pede aos sumos sacerdotes que dariam a ele alguns outros poderes, que ele diz: olha, eu tenho que ir até Damasco e você me dá aí algumas algemas, que se eu encontrar alguns cristãos, eu vou aproveitar e vou prendê-los. Achasse alguns, no versículo 2, que eram do caminho. Esse do caminho aí não era só o caminho de estrada, não. Era do caminho, que eram os cristãos. Era os cristãos. Tá? Deixa bem claro, isso até está em letra maiúscula aí, se na Bíblia de vocês, no versículo 2, né? A fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, esse do caminho eram os cristãos. Se caso eu acho esses cristãos, eu vou aproveitar aí, já que eu estou em viagem, já prendo eles, já faço o que tem que fazer, já vou persegui-los, já vou matá-los, se tiver de matá-los. Esta era a lei. Se tiver de matar, mata. Se tiver de prender, prende, mas sem refém, como diz o outro, né? Sem poupar ninguém. Mas
como não depende de nós, como não depende de mim, como não depende de você, como não dependeu de cada um de nós, veio a palavra de Deus para a vida dele. Jesus vem e fala: Saulo, Saulo, por que persegues? Por que me persegues? E ele, que era um homem que perseguia os cristãos, tem uma conversão ali, tem uma transformação. Saulo se transforma em algo de perseguidor a ser perseguido. Subitamente, simples assim. Um homem jovem, comerciante, empresário, bem-sucedido. Naquela época, quem estava colado, né, vamos dizer assim, com os romanos, né, quem estava colado aí com os políticos dessa época de hoje, está bem. Seria mais ou menos isso. Né? Quem está com os políticos está bem, entre aspas. Né? Era Saulo. Era Saulo. E aí, tudo se transforma na vida dele. Recém-convertido, de coração cheio, ele começa a pregar. Olha que transformação. Ele perseguia, matava, açoitava, não tinha pena de ninguém, não queria saber de nada. Essa era a vida de Saulo. Essa é as nossas vidas. Essa é as nossas vidas. Nós somos assim. Até sermos tocados pelo Espírito Santo de Deus. Até sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus. E aí, vem aquele primeiro amor, né? Vamos sair, vamos pregar, vamos falar, vamos transformar o mundo. Atos 9:20 fala que e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ele já estava nessa euforia tamanha que os seus chefes, seus líderes, seus amigos começaram a querer matá-lo. Olha, tem que passar esse nosso amigo aí, porque algo está acontecendo demais com ele. Ele era o cara que perseguia, ele é o cara que tentava matar, ele é o cara que a gente tinha toda a confiança, a ponto dele estar conosco, a ponto dele saber e acreditar e a gente entregar a ele documentos de assuntos internos que acontecia aqui dentro. Como é que a gente vai agora viver isso? Ele sabe de tudo, Felipe. E agora ele está lá atrás, defendendo os caras. A gente sabe algumas coisas, delação premiada, né? Ele está lá agora, e aí? E aí passa a ser perseguido. E ele começa a pregar. Esse era Paulo. Até então Saulo, né? E aí passa a ser Paulo. Mas olha como é uma outra transformação de Paulo. Quando eu estava lendo, e é interessante, eu estava lendo o livro de Atos, e a gente quando procura, o que eu estava dizendo, né? É semana, dia e horas preparando. O livro de Atos ele é muito interessante, alguns textos, algumas partes de Atos, que se torna parte administrativa de uma igreja. E eu pensei, né, falei assim, eu podia pegar a Constituição Presbiteriana e falar sobre a Constituição Presbiteriana, né? Mas isso aí deixa para a escola dominical, deixa para estudo bíblico, deixa para essas horas. Não cabia aqui, porque não cabe aqui cabe a gente falar da palavra de Deus. E quem esteve aqui nas 5 solas, que nós convidamos alguns pastores para estar falando sobre as 5 solas, tudo convergia para a palavra de Deus. Nenhum deles deixou de falar da palavra de Deus. Nós estamos no período da reforma.
Os reformadores brigaram dentro da palavra de Deus. Paulo perseguia os cristãos, foi convertido dentro da palavra de Deus. Jesus tocou no coração dele, no Espírito Santo de Deus. E o que aconteceu com ele? Eles preocupados com essa perseguição, com esse primeiro amor de Paulo, essa ideia de Paulo, os apóstolos falam assim, nós temos que preparar Paulo, nós não podemos deixar Paulo por aí não. Aí eles pegam Paulo, mandam Paulo lá para Tarso, na Cesareia, lá em Atos 29, 30. Atos 9, 29, 30 fala assim, falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. E lá ele permaneceu por algum tempo, estudando a palavra de Deus, se preparando para ser o que ele foi a ser depois. E é interessante, irmãos, se nós pensarmos, se nós lermos como nós lemos, né, todos o desafio que o André sempre tem, como superintendente da escola dominical, tem nos desafiados, né? Lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia, lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia, culto dominical, culto com a família, vir à igreja, estudarmos a Bíblia, lermos a Bíblia. Esse é o desafio que o nosso presbítero André tem sempre nos desafiados. Nós temos que ver aqui duas situações, né? Ele é um convertido e ele é preparado a pregar. Ele foi preparado. Esta é a nossa função. Deus nos converte e nos prepara. Ele nos dá o preparo da palavra. A palavra está aqui e ela é nos dado para nós nos prepararmos para isso. Vamos nos preparar, vamos estudar a palavra. E Paulo é mandado para Cesareia, lá em Tarso, da onde ele já era, mas fica lá. Os apóstolos começam a prepará-lo. Nós temos que te preparar, Paulo. E nós somos assim. Quem diria, se Paulo hoje, na nossa realidade hoje, se chega Paulo aqui hoje e fala assim, eu sou o Paulo, aquele que perseguia os cristãos, que açoitava, que matava, que fazia acontecer. Mas eu me converti, irmãos. Agora eu vim trazer nova para todos vocês, vim trazer salvação, vim transformar. Aí ele chega naquela cidade lá e tem um monte de deuses lá e fala assim, e você serve quem? Eu sirvo esse Deus desconhecido que está aqui, ó. Eu sirvo esse Deus desconhecido que está aqui. É esse aqui que eu prego. Nós vamos falar o quê? Poxa, esse cara aí é aquele cara, nós vamos jogar a cruz nele, não ia? Nós vamos rejeitá-los, provavelmente. Provavelmente. Porque a nossa natureza é essa. A nossa natureza é essa. E com certeza aquele povo estava fazendo era isso. Eu estava tentando entrar na história, eu tentando entrar naquele momento ali de Paulo, naquele momento, aquele espaço ali, daquele povo tentando, julgando ele, eu estava falando, poxa, de tudo, eles não estavam muito errados. Paulo tinha que mostrar que realmente tinha o Espírito Santo de Deus nele. E não é fácil, irmãos. Não é fácil. As nossas atitudes, os nossos gestos, simplesmente ler a Bíblia, simplesmente orar, simplesmente levantar a mão, simplesmente dizer que Jesus te ama, simplesmente viver e falar que nós somos crentes, só isso não nos basta. Paulo teve que ter uma transformação. E ele tinha que ter um poder de convencimento de transformação na sua vida. Porque se nós iremos continuar lendo, ele teve uma importância enorme na palavra de Deus aqui. Ele mudou gerações ali nessa palavra de Deus.
E foi gerações, porque ele teve e viveu da sua mocidade até a sua velhice, e como ele impactou povos e mais povos ali. Lá de Jerusalém a Roma, Paulo foi impactado por Deus. Nós somos impactados por Deus. E às vezes nós temos mania de culpar o Felipe, né, Felipe? Não, a culpa é você, Felipe. Sou eu não. Eu estou servindo a Deus. Eu busco a Deus. Eu sirvo a Deus, mas, Felipe, você pisou na bola, cara. Não é assim? Então, irmãos, Paulo era o cara que perseguia, se converteu, foi perseguido, mas olha o cuidado dos apóstolos e os presbíteros tiveram com ele. Vem cá, Paulo, eles vão tentar te matar porque você se converteu. Você era perseguidor, você era... Até nós, cristãos, estamos meio recebiados contigo, cara. Nós estamos meio com o pé atrás com você, se realmente... Mas ele teve, os apóstolos levaram ele contou como foi a experiência dele, como Jesus tocou no coração dele. Ora, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, vi em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor, numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os quais invoca o teu nome. Olha o que o Senhor fala. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ananias questiona o Senhor. Senhor, este é o cara. Nós questionamos a Deus às vezes. Eu vou pegar aqui uma fala do pastor, que ele disse, que quando ele chegou em Campinas, eles falaram assim, tem uma irmã aí, que ela, há muito tempo ela não vem à igreja. Nós queríamos que o senhor fosse lá, fizesse uma visita a ela. Ele bateu na porta. Ela, pois não, eu sou o novo pastor da igreja. Aí ele disse, ela fechou a porta de novo. Bateu, eu falei assim, não, você é muito novo, você é meu pastor. E ele disse, olha, minha irmã, mãe eu já tenho e filho a senhora já tem. Eu sou o seu pastor e eu vim conversar com a senhora. Diz ele que ela abriu a porta, assim, isso que eu estava esperando ouvir, eu precisava de um pastor. Era isso que ela precisava ouvir. E às vezes é isso que nós precisamos. Às vezes a gente deixa de ouvir um irmão porque a gente julga pelo que ele foi, não pelo que ele é. E às vezes a gente deixa de ouvir aquela pessoa que está conversando conosco porque nós estamos julgando. Ananias julgou aqui Paulo. Senhor, esse é o cara que tentou matar a gente, que tenta o tempo todo. Eu não estou te perguntando nada, Ananias. Vai lá e faz isso que eu estou te falando. Ora por ele, restaura a visão dele, porque eu tenho uma missão para ele, Ananias. Estou te perguntando nada. Deus está falando isso para nós às vezes. E às vezes Deus está falando contigo. Às vezes Deus está falando isso comigo. Deus está falando contigo, Felipe. E nós estamos julgando, olhando o ser humano que está do nosso lado. Nós estamos preocupados com quem está falando conosco. Nós estamos preocupados se é o Felipe que está me falando. O Felipe é muito novo, eu vi o Felipe na barriga de sua mãe, vi não, só se foi no ultrassom, mentira. Eu vi o Felipe nascer. Agora vem falar comigo, aspirante, né?
um aspirante ao pastorado, agora vai vir falar comigo? Sim. Eu lembro, ele não está aqui, né? Mas eu lembro do Juliano, recém-convertido, ele falava assim, né? Cara, eu fico admirado de ver aquele texto, né? Do jumento que fala lá, né? Se Deus fez o jumento falar, né? Quanto mais Deus fez o jumento falar. Deus fez um jumento falar para o homem lá, opa, fala aí, volta. Deus faz algo nas nossas vidas. Deus usa coisas maravilhosas em nossas vidas. E nós ficamos apegados a coisas pequenas demais. Porque eu estou chateado com A, B ou C, não vou abrir o meu coração para que Deus fale. Ananias fez isso. E Deus toca no coração dele. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Não cabe a você não, Ananias. Cabe a você não. E mesmo assim, Paulo é levado, tratado, cuidado, preparado. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão de cada um de nós. Pregarmos o Evangelho. Os apóstolos faziam isso, os presbíteros faziam isso. Como eu disse, né, esses textos aqui me lembram muito a Constituição Presbiteriana, e eu fiquei aqui, eu falei assim, caramba, tem muito a ver e tal, mas a palavra de Deus que eu tenho que falar, eu não queria nem dizer como aqui Paulo, aqui chega um momento, aí vai, quando ele já está bem amadurecido, bem crescido, né? Paulo já na sua jornada, já depois de bem treinado, bem já preparado para a jornada do Evangelho, né? Barnabé, um dos que treinou ele, que está lá em Atos 12, 25, 12:25 fala assim, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Barnabé vai lá e resgata Paulo, e fala, agora nós temos que fazer uma missão, nós vamos sair pregando o Evangelho. Você já está preparado, já está treinado, já é um homem criado já, digamos assim. Já foi lá para o seminário, já fez o treinamento, já passou, já foi sabatinado, agora vamos embora, Felipe, vamos trabalhar, certo? E aí Paulo sai com a sua missão. E aí entra um outro detalhe muito interessante da vida de Paulo. Os profetas e os presbíteros começam a entrar com ele, a trabalhar junto. Tem várias cartas, né, que antes mesmo de Paulo, Pedro, Ananias, Barnabé, o próprio Paulo e outros, né, como trabalhavam depois de Jesus, pregando, evangelizando, trabalhando. Essa é a nossa missão. Não é hoje. Quando Jesus foi morto na cruz, ressuscitou, ele fala, quando ele voltou depois, né, do terceiro dia, ele fala, vou deixar o Espírito Santo para vocês, para guiá-los e seguir. Continua o seu caminho. Não para de pregar não, tá? Eu morri, fui aos céus, voltei, mas vou deixar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito da expressão do André, quando ele fala, nós estamos aqui não é por mérito. Eu não vim aqui por mérito. Eu não vim à igreja por mérito. Esse louvor maravilhoso não foi por mérito. Esse ensaio maravilhoso, essa preocupação do Rogério em me ligar durante a semana e estar preparando não é por mérito. O Felipe, quando eu convidei, não foi por mérito, Felipe. Eu de estar aqui não é por mérito. É porque o Espírito Santo de Deus nos move. Nós só estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus nos move. Paulo só se converteu porque o Espírito Santo de Deus
tocou na vida daquele homem, jogou ele do cavalo, literalmente ele foi derrubado do cavalo, literalmente. Né? Essa frase, você cair do cavalo, ele caiu do cavalo literalmente. E aí ele foi mais além, né? Além dele cair do cavalo, ficou cego por 3 dias lá e teve toda a transformação. Então, literalmente, o Espírito Santo de Deus nos toca. E nós nos fechamos por mesquinharia, por egoísmo, porque achamos que sabemos mais, porque conhecemos mais, porque eu já estou aqui na igreja, né? Tantos anos, né? Quantos anos estou na igreja? Estou na igreja desde que a igreja era aquela igrejinha aqui embaixo, né? Bobagem. 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 Diz a palavra de Deus que é vaidade, vaidade, nada mais do que vaidade. Nada mais. Simples assim. Vaidade, vaidade, nada mais do que vaidade. Mas nas igrejas havia problemas, tanto que Paulo teve que parar uma hora para resolver. Nós temos problemas também. Não é igreja santa, não é igreja perfeita, porque diz a palavra que quando nós chegarmos à perfeição, nós já estaremos na glória. Não é assim? Se chegarmos, se nós dissermos que não temos pecados, se nós dissermos que já estamos bem, nós já estaremos na glória. E não tinha como eu não chegar nesse pedaço, ou nesse texto, ou nesse momento, porque lendo o texto de Atos, eu vi e cheguei a Paulo nesse momento, que Paulo chega a um probleminha. Na viagem que ele faz com Barnabé, onde que ele dá embate com o Marcos, ou João, mais conhecido como Marcos. Ele fala assim, eu não quero mais viajar com Marcos, porque eu achei que Marcos nos abandonou em determinado momento. Barnabé, que era mais experiente do que Paulo, porque Barnabé já veio de uma outra linhagem. Calma, Paulo. Marcos é inexperiente, Marcos é novo, mas é um homem de Deus. Ele é um crente. Vem cá. Deixa Marcos aqui. Não vamos brigar por causa dele, não. Mas Paulo fala assim, eu não quero viajar mais com Marcos. E Barnabé fala, então você pega, vai para lá, e eu vou pegar o Marcos e vou vir para cá. Simples assim. Não vamos ter contendas por isso. E aí, teve que ter uma solução para aquele problema. Na igreja temos problemas. E na igreja temos soluções. Porque oramos, porque pedimos a Deus, porque convocamos ao Senhor uma direção do Senhor. E aí é que vem a boa nova. Passou-se o tempo, Paulo pede que busca Marcos. Busca Marcos, porque Marcos amadureceu, cresceu, assim como ele lá no início. Ele pede, está lá em 2 Timóteo, aonde que eu vou sair um pouquinho só, em 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, ele diz assim, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Lá atrás, Marcos não estava bom para ele não, mas aqui já, bem depois, ele pede, traz o Marcos de volta, porque me é útil ao ministério. Marcos é bom para mim. Traz o Marcos de volta para mim. Por favor. Ou seja, não tem ressentimento, não tem contendas, não tem raiva, não tem fofoca, não tem briga, não tem raivinha, não gosto de fulano ou de ciclano. Porque Paulo, apesar de não ter com vontade, Barnabé, na sua infinita sabedoria, que veio de Deus, que veio do alto, Paulo, não briga. Se você não quer Marcos, não tem problema. Eu vou trabalhar Marcos para cá. Pega Silas e vai com ele para lá.
Sozinho você não vai ficar. Sozinho a gente não fica. E Paulo também não ficou com raiva. E Marcos também não, porque Marcos foi também depois. É reconhecimento. E assim vivemos hoje. E é muito interessante as passagens de Paulo em todo o texto e contexto da palavra, porque nós vivemos assim hoje, gente. É a conversão, o crescimento e a transformação. A igreja é assim. A igreja tem conversão, tem crescimento e tem transformação. Mas a igreja tem problema, porque é uma igreja física, de pessoas diferentes, de um monte de pessoas diferentes. Ontem, nós saímos de tarde, ao chegar em casa, eu estava vendo o jogo de futebol, e que não foi muito bom para o meu time, mas eu fui ver aí quando eu estava passando, caiu na Globo, e estava passando o Luciano Huck lá, um negócio do dia do professor, aí calhou de um professor que há 30 e poucos anos ele é professor, ele com 18 anos ele caiu, teve um problema de audição, ele desde os 18 anos dele até os seus 40 e poucos anos ele não ouve, mas ele é professor de história, de educação física e de informática. Então tem 35 anos, se não me engano, que ele já dá aula dessas 3 matérias aí. Ainda dá aula de capoeira ainda. E ontem ele estava sendo homenageado. Aí o Luciano perguntou ele assim, o que você acha que é difícil numa sala de aula? Ele falou assim, numa sala de aula com 40 alunos? Tudo. Eu tenho 40 alunos com ideias diferentes, com pensamentos diferentes, com cada um pensando diferente, 40 alunos. Nós somos igreja. Cada um pensa diferente. Cada um quer algo diferente. Cada um deseja algo diferente. Mas a única diferença nossa, que nós buscamos a palavra de Deus. Porque se nós estivermos aqui buscando cada um seu interesse público, seu interesse próprio, seu interesse particular, seu interesse pessoal, vamos lá para o Congresso. Vamos lá para o Congresso. Lá é o lugar. Que aí nós vamos votar lá, né? Olha a discussão que está tendo agora lá. Vamos votar para o Aécio. Secreto ou aberto? Não, a discussão está essa lá, Carlinhos. Já ouvi você falar, aberto. Vai ser aberto. Mas eles estão discutindo isso, gente, porque é interesse pessoal. Aqui não. Nosso interesse é o reino de Deus. Eu não tenho interesse, o meu interesse é o reino de Deus. Se eu não deixar o Espírito Santo de Deus me usar, coitado de mim, coitado de nós, coitado de você, Felipe, coitado da minha família, coitado de nossas famílias, se nós não deixarmos o Espírito Santo de Deus usar. Coitado de Paulo, se ele não deixasse o Espírito Santo de Deus usar. Coitado de Paulo, se ele não aceitasse, quando os discípulos de Jesus ali falassem, não, os presbíteros e os discípulos falassem, não, nós vamos te levar para lá, porque senão você vai morrer aqui, cara. Ananias foi lá e falou assim, olha, tem que ser assim. Ele foi submisso às autoridades ali. Perceberam que ele foi submisso às autoridades? Ele era cheio, né? Ele era o cara, mas ele foi submisso às autoridades. Então tá bom, gente, eu vou aceitar. Eu vou ir para o seminário, eu vou aceitar. E aí, se achando, Barnabé falou assim, não, vai lá. E Paulo foi assim. Irmãos, que nós possamos, diante das dificuldades que temos, aceitar. Estamos dentro de doutrinas de igrejas, doutrinas dentro das nossas casas. Nossas casas têm regras. Nosso trabalho tem regras. Na escola tem regras. Né? Meus filhos estudam no colégio militar, lá tem regras. Não gosto muito não, mas tem regras. Tem regras. Tem que chegar 10 minutos antes para entrar em forma.
Tem que fazer sim senhor, não senhor. É regras. Né? Eu brinco muito com eles, né? Em frente à minha casa tem um colégio público. Lá tem briga, tem droga, tem um monte de coisa. Se não estudar lá no Tiradentes, vai estudar lá no Juscelino. É a opção que tem. Né? É opção, mas é regras. Na igreja tem regras. Mas eu fico feliz porque quando nós, como presbíteros e pastores, que vamos batizar alguém, ou vamos receber alguém na igreja, o pastor sempre faz uma pergunta para essas pessoas, né? Vocês estão sujeitos às autoridades da igreja até quando elas estiverem diante da palavra de Deus? Isso é muito interessante, muito importante. Até quando nós, autoridades da igreja, estivermos diante da palavra de Deus. Porque se nós fugirmos da palavra de Deus, irmãos, foge deles também. Foge de nós. Porque nós somos seres humanos. Nós erramos. Nós, autoridades, erramos. Paulo errou quando disse que não queria Marcos do lado dele. Paulo errou outras vezes, com certeza. Paulo só não acertou, não. Paulo não acertou sempre, não. Davi não acertou sempre, não. Barnabé não acertou sempre. Pedro não acertou sempre. Mas foram grandes homens. Lutero não acertou sempre. Os reformadores não acertaram sempre. Pastores que estão aí hoje, presbíteros, membros, diáconos, todos nós não iremos acertar 100%. Todos os dias, todas as horas, nós vamos errar, mas possamos ter a humildade de orar, de pedir a Deus perdão, de pedir a Deus reconciliação, de pedir a Deus transformação. É o que Paulo fez. Busca lá Marcos, ele vai ser útil ao ministério. Eu preciso daquele homem do meu lado, me ajuda. Irmãos, que Deus possa estar no controle. Em Atos 15, já estamos encerrando, diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram a províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmão, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e cresce. Ora, Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-nos pela fé o coração. Teve contenda, se é bom, se é ruim. O que eles fizeram? Orou, pediu ao Espírito Santo de Deus que nos desse sabedoria, e acabou a contenda. Acaba a contenda. Acaba a discussão. E para terminar, irmãos, em Romanos 14, nós estávamos encerrando esse momento de meditação da palavra. Romanos 14, 1 diz assim:
Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come julgue o que come, porque Deus o acolheu. Porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria. E pense que Deus nos usou para nos converter através do Espírito Santo de Deus. É um privilégio. E se um irmão, uma irmã, se um pastor, presbítero, um diácono, uma criança, que muitas vezes é usado, se usou uma mula para falar, Deus usa qualquer um de nós para falar para nós, seja em qualquer situação, em qualquer questão. Mas precisamos estar com o nosso coração aberto, porque senão nós não vamos ouvir, nós não vamos modificar nossas vidas, e nossas vidas não serão transformadas. Amém?